tratar disso, para não me esquecer. Pronto, em relação ao Festival da Observação de Aves, só para vos contextualizar, neste momento estão a decorrer várias atividades no festival presenciais, cerca de 200, mas todas com muitas regras de segurança este ano e de uma forma bastante diferente. Temos vários webinars também a decorrer este ano, que de uma forma é uma coisa inovadora, portanto se tiverem a oportunidade de se inscrever nos outros, vamos ter entre hoje e segunda-feira vários, ainda podem se inscrever, temos ainda vagas, como é online podemos receber mais pessoas, pronto, e não percam a oportunidade. E depois deste webinar terminar, vamos colocar as gravações também no YouTube do festival, portanto se depois quiserem rever alguma coisa, podem sempre ir ao YouTube do festival. Pronto, acho que agora vou dar a palavra à Mónica. Sim. Se tiver alguma dúvida já sabe, Então, no chat. Ok, vou começar com então, a partilha de ecrã. Passar à nossa apresentação. Ok. Eu vou só ter que, antes de começar, vou só ter que dizer que tenho Peço um cão na casa e que o cão a qualquer momento pronto, pode fazer algum barulho, mas pronto, mas a vida é mesmo isto. É só para avisar isso. Vou tirar agora aqui. É a versão. Ok, então pronto, vou começar com a nossa apresentação sobre os microplásticos. Gostávamos que isto fosse também uma conversa, portanto sintam-se à vontade para interromper, fazer questões e vamos tentar fazer assim um pequeno resumo daquilo que nós encontramos nesta problemática. Então, apresentando a nossa organização, nós somos a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, uma ONG de ambiente sem fins lucrativos. Temos como objetivo o estudo e a conservação das aves, tendo em vista a conservação dos seus habitats, o desenvolvimento que garanta a viabilidade futura, não é, de todo este património para as gerações que ainda aí vêm. Temos sede em Lisboa, em São Miguel e no Funchal, na Madeira, e de momento envolvemos mais de 500 voluntários em ações de conservação e somos o parceiro da BirdLife International em Portugal. Então, começando com o plástico, este bem que está na nossa vida há mais de 70 anos, do grego plásticos, exatamente que quer dizer que dá forma ou é capaz de dar forma, ou um tipo de resina sintética modelável de grande importância na indústria. São dois dos sinónimos que eu tirei do Priberan. Nós temos ideia do plástico que ele está de facto presente na nossa vida, em quase tudo em que nós temos como utilitários e como bens, desde os automóveis ao nosso telemóvel, a brinquedos de crianças, a utensílios, até à nossa roupa. E o plástico em si foi um bem que trouxe muita versatilidade à nossa vida e é um ótimo utensílio para muitos fins, mas trouxe um problema pela sua durabilidade, pela resistência, pela maleabilidade, que o torna um produto, um bem que quando chega à natureza, infelizmente, não tem a capacidade de se degradar, ou seja, o tempo de degradação é ilimitado, eles não desaparecem, têm uma taxa reduzida de reciclagem e nestas duas imagens queríamos dar a conhecer um dos locais onde nós trabalhamos, que é em Santa Luzia, em Cabo Verde, e isto foi recolhido, se não me engano, em 2018, que a nossa colega Joana Bores fotografou estas praias cheias de lixo, fizeram uma limpeza desta zona e ao fim de 6 meses, quando lá regressaram, voltaram a ter o mesmo espetáculo. Portanto, nós estamos perante um problema que, mesmo sendo limpo e retirado, ele volta a aparecer nos mesmos sítios. E tem um impacto enorme na saúde dos nossos ecossistemas, por não só poluição, mas também porque são vectores que atraem outros poluentes quando o plástico se degrada naturalmente nos ecossistemas. A Teresa mais à frente vai explicar um bocadinho isto, da fragmentação, atrai outros poluentes que são tóxicos e ameaçam a vida marinha, desde os emaranhamentos que nós vemos muitas vezes na televisão, à própria ingestão, entrando em toda a cadeia trófica, desde o plâncton aos grandes mamíferos. E é muito difícil de ser reciclado, custa dinheiro, a sua triagem, todo o seu processo de separação e reciclagem.
Aqui esta breve cronologia, eu tive a retirar algumas datas que achei interessantes de um livro que é o Plásticos Marítimos, uma espécie invasora, da Ana Pego. E só para ter uma ideia, então em 1950 foi quando começaram a aparecer os primeiros resíduos no oceano, os primeiros resíduos plásticos. Em 1970 já tínhamos um alerta dos cientistas para a presença de microplásticos no Atlântico Norte. Em 1997 o capitão Charles Moore descobre The Great Pacific Patch, que é a ilha de plástico que anda a circular pelo Oceano Pacífico. Por aí fora, até 2020, ano em que nós estamos com a discussão sobre os microplásticos serem banidos na União Europeia e, portanto, há uma proposta na mesa que está a ser discutida para que isso efetivamente ocorra. Nos Estados Unidos, por exemplo, os microplásticos já estão banidos de cosméticos, produtos de higiene e de beleza. Para termos uma ideia, 22% da produção mundial de plástico corresponde a uma parte vem das embalagens, cerca de 40%, e 22,5% de bens de uso doméstico e de consumo, com umas restantes percentagens que nós podemos ver neste gráfico em menores quantidades, mas isto é a quantidade de plásticos, de acordo com esta fonte da União Europeia, a quantidade de plásticos que é produzida anualmente, em números, em toneladas. Aqui são mais duas infografias, uma para nós termos ideia do tipo de lixo marinho que chega aos oceanos, desde os resíduos não plásticos a outros, aos resíduos de plásticos de equipamentos de pesca que são abandonados ou que são, por ficarem inutilizados, ficam no mar, à maior percentagem de todo o tipo de plásticos descartáveis, desde as garrafas, pacotes, por aí fora. No gráfico do lado, nesta segunda infografia, temos os 10 principais artigos, de destacar os cotonetes, não é? Destacar os talheres, as palhinhas, todos os utensílios descartáveis de plástico, balões, que também é uma coisa que chega muito aos oceanos, e por aí fora. Antes de passar à Teresa, vou-vos deixar um pequeno vídeo que ilustra o que eu já estive a falar. Muitas vezes estas mensagens vão ser repetidas, mas pronto, espero que seja ilustrativo. Digam-me se conseguem ouvir o som. Ainda não começou? A internet está um bocadinho lenta. Já começou. O oceano alberga uma enorme variedade de organismos. Durante milhões de anos, tartarugas, peixes, mamíferos e muitos outros seres marinhos habitaram neste meio em equilíbrio. Contudo, nas últimas décadas, uma nova e perigosa ameaça invadiu o oceano: o lixo plástico. Todos os anos, mais de 8 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar ao oceano. O plástico perdura no ambiente durante séculos e é transportado para os lugares mais remotos pelas correntes marinhas, acumulando-se em grandes áreas de correntes circulares. Cerca de 20% do lixo marinho tem origem em embarcações. Redes de pesca perdidas ou abandonadas no mar, chamadas de redes fantasmas, atuam como armadilhas mortais ao longo de muitas décadas. Outros plásticos, como as embalagens, podem ficar presos na cabeça ou membros de animais marinhos, provocando lesões dolorosas ou a morte. Os restantes 80% de detritos plásticos marinhos têm origem em atividades em terra, encontrando o seu caminho até ao oceano através dos rios, do vento ou diretamente a partir da praia. Uma vez na água, os detritos de plástico podem ser ingeridos por tartarugas, aves marinhas e cetáceos. Os plásticos a flutuar podem ser facilmente confundidos com presas naturais, contudo não são digeríveis e podem causar a morte agonizante a centenas de milhares de animais marinhos todos os anos. O plástico não é biodegradável, apenas desfazendo com o tempo em pedaços muito pequenos chamados de microplástico.
a utilização de cosméticos com microesferas plásticas é também responsável pela libertação de grandes quantidades de microplásticos diretamente para os rios e o oceano. Os microplásticos absorvem grande quantidade de poluentes da água do mar. Uma vez ingeridos por pequenos organismos, os poluentes armazenados nos microplásticos entram na cadeia alimentar e podem acabar nos nossos pratos. Os detritos de plástico são uma das principais fontes de poluição do oceano e ameaçam toda a vida marinha. Mas juntos podemos alterar isto. Faz parte da mudança. Evita comprar plásticos descartáveis e escolhe produtos de cosmética sem microplásticos. Apoia os movimentos para um oceano livre de plásticos. Para obter mais informações, visita www.oceancare.org/plastic. A tua ajuda é essencial para conseguirmos limpar o oceano do lixo plástico e salvar a vida marinha. Estão a ouvir-me? Posso passar? Teresa, vou tirar o som e passar para ti. Certo? Não sei se mudou. Não, nada de mudar. Ok, então de facto se não mudamos a forma como produzimos e como usamos os plásticos, e aqui falamos muito dos descartáveis, como é óbvio, e sobretudo deles, de facto o que se prevê é que até 2050 haja mais plásticos do que peixes nos oceanos e, portanto, depende sim de cada um de nós a entrada de mais plásticos nos nossos oceanos, nos nossos ecossistemas, nas cadeias alimentares e obviamente que em nós próprios. Ok, então os microplásticos que nós já vamos ouvindo falar são, por definição, fragmentos de plástico com dimensões inferiores a 5 milímetros. E apesar da grande maioria dos microplásticos, dos plásticos serem originários de facto na atividade em terra, como disse a Mónica, o que se pensa é que aquilo que nós vemos em terra é só 1% dos microplásticos que existem no planeta atualmente, 5% conseguimos observar na praia e pensa-se que os restantes 94% estarão no oceano e, portanto, longe da nossa vista. Nós não temos de facto a noção do quão grande, do quão imensa é a quantidade de microplásticos que existe já no nosso planeta. Então, relativamente à origem dos microplásticos, eles podem ser considerados primários, são libertados diretamente para o ambiente em pequenas quantidades, e penso que são 20 a 30% destes microplásticos. Portanto, os pneus, o atrito que os pneus fazem nas estradas, a poluição urbana, a marcação, as tintas usadas na marcação rodoviária, nos navios. Depois passo aqui para este valor que me choca sempre, que tem a ver com os tecidos sintéticos e, portanto, muitas vezes não nos lembramos de facto que as roupas que nós usamos e que temos cá em casa são de facto constituídas por microplásticos, e é um exercício interessante até, daquilo que já vamos falar, ver as etiquetas daquilo que temos em casa. Depois os pellets de plástico e os produtos de higiene pessoal. Portanto, para além dos utensílios, os próprios produtos de higiene pessoal contêm microplásticos. Depois temos os secundários, que têm a ver com a degradação dos objetos de plástico maiores que nós usamos diariamente, portanto tem a ver com a ação do sol, da chuva, do vento, que se vão degradando em partículas mais pequenas. São considerados então os secundários. Podes avançar, ok? Vamos ver este vídeo que é super interessante já agora, pela Paula Sobral, que é uma pessoa que trabalha bastante esta questão dos microplásticos. Está a carregar. Deem som. Digam se me ouvem. Em março de 2018, Sim? água engarrafada de algumas marcas. Mas o que é isto de microplástico e qual é o impacto que causa no nosso dia-a-dia? A Inês acabou de comprar uma casa na praia. Isto significa que a Inês está rodeada de microplástico.
E não é por se ter mudado para junto do mar, antes a Inês já vivia assim. O microplástico, para além das praias e dos oceanos, está também presente no ar e em certos alimentos. Para perceber como é que foi lá parar, vamos primeiro ver o que é então o microplástico. Os microplásticos são todos os plásticos inferiores a 5 milímetros. Portanto, ainda são visíveis, não é? Nós conseguimos ver ainda 5 milímetros, mas já são muito pequenos. Para entenderes melhor, o microplástico é mais pequeno do que um grão de arroz basmati. E afinal, de onde é que vem? Há dois tipos de origem. Uma origem primária, que engloba os plásticos que são libertados para o ambiente, já em pequenas dimensões. E uma origem secundária, que inclui os plásticos que ao longo do tempo se fragmentam em pedaços cada vez mais pequenos. Para explicar melhor a origem primária, vamos ao exemplo da Inês. Antes de ir dormir, a Inês escova os dentes. A escova de dentes é uma das maiores fontes de microplástico. É feita de pastilhas de plástico que muitas das vezes vazam no transporte para as fábricas e acabam no mar. Mas essa não é a única fonte. Sabias que a pasta de dentes possui microsferas de plástico? Ao lavar os dentes, as microsferas caem pelo cano abaixo, entram no sistema de esgotos e, como são muito pequenas, as partículas não são filtradas nas estações de tratamento de águas residuais. Por isso, acabam no mar. Mas as fontes de origem do microplástico não ficam por aqui. Sabias que até na roupa há microplástico? Muitas vezes, a roupa tem fibras sintéticas feitas de plástico, como é o caso do nylon, do poliéster e da licra. A Inês decidiu lavar a roupa, mas sabias que só ao colocá-la na máquina a Inês liberta microplástico para o ar? Imagine que Acho que está a haver alguns problemas técnicos. tem uma roupa qualquer de fibra, não é? Tudo tem versão muito fina, entras numa sala e geras um turbilhão, uma corrente, não é, que levanta partículas. Essas partículas vão depositar-se noutro sítio. Para além disso, durante a lavagem algumas das fibras soltam-se e dessa forma chegam ao mar. No dia seguinte, a Inês decide ir ao supermercado e até a viagem de carro é uma fonte de microplástico. Quando rodam, os pneus desgastam-se. A poeira de microplástico que resulta daí vai para o mar e para o ambiente através da chuva e do vento. Estes casos foram exemplos da origem primária do microplástico. Mas afinal, qual é a origem secundária? Na ida ao supermercado, o saco de plástico que a Inês levava voa com o vento e acaba no mar. Através da ação do sol e do desgaste, o plástico parte-se em pequenas partículas. Torna-se assim em microplástico de origem secundária. Devido ao envelhecimento, acaba por atrair mais poluentes orgânicos, maus para a saúde pública e para os animais marinhos. Esses microplásticos são, no fundo, um alimento envenenado, de alguma maneira, porque não só tem os aditivos no seu interior, como também à volta, não é? Tem já uma capa de compostos persistentes que também são contaminantes. Mesmo que o plástico não tivesse aditivos nenhuns, há todos esses compostos na água já, portanto, necessariamente o plástico é um material contaminado. Por último, o microplástico pode também ir parar aos oceanos devido aos rios, às tempestades, à ação do vento ou dos animais. Além disso, a agricultura e a pesca são outras possíveis fontes. Mas por que é que é importante falar nisto? É muito importante falar neles, porque eles estão em todo lado, as próprias fibras estão no ar que respiramos e, portanto, certamente já respiramos várias. Também têm sido descobertos microplásticos em vários alimentos, não é? E além disso, nos oceanos, estas partículas são depois facilmente ingeridas por muitos organismos, não é? Alguns dos quais depois nós vamos comer. Portanto, essa também é uma preocupação e, portanto, os microplásticos são talvez a maior das preocupações relativas à degradação dos plásticos. Foi descoberto que mais de 600 animais marinhos já estiveram em contacto com o microplástico. Desde o zooplâncton até às tartarugas, o microplástico pode afetar o crescimento e os órgãos vitais das espécies. Um estudo piloto da Agência Ambiental Austríaca descobriu que chega a haver 9 tipos diferentes de plástico nas fezes humanas. Até agora, ainda não se sabe qual é o impacto na saúde. Há muitas incertezas ainda, não é? Mas nós temos a percepção que não é bom estarmos a alimentar-nos com alimentos que já estiveram em contato com o plástico. Se pensarmos que respiramos também microplásticos, não é? Nas fibras, e certeza que o nosso contacto com os microplásticos já existe há muito tempo, não é? Apesar de só agora estarmos a despertar para esta questão. Mas vamos voltar ao ponto de partida deste prisma.
Em março de 2018, foi descoberto que, em 250 garrafas, 93% continha água contaminada por microplástico. A Organização Mundial de Saúde anunciou que vai estudar os efeitos do microplástico nos humanos, mas os resultados ainda não têm data prevista. Voltar à apresentação. Teresa? Estás sem som. Ok. Já estou? Já me estão a ver? Sim. Obrigada. Pronto, então como identificar de facto os microplásticos no nosso dia a dia? Nós temos aqui este slide terrível com alguns compostos químicos de facto que são considerados microplásticos e muitos mais existem. Portanto, isto foi só mesmo, fomos pondo e escrevendo e pensando, meu Deus, isto é tanta coisa. De facto, como é que nós conseguimos no dia a dia identificar isto? Vamos tentando olhar de facto aqui para os rótulos, como eu já vos tinha dito há pouco, e vamos tentando perceber o nome da constituição dos produtos. Nós aqui pusemos 3 exemplos, e só nestes 3 exemplos que são tecidos que temos em casa, de almofadas, de roupa, de tapetes. Portanto, passa só um bocadinho lá para trás, desculpa lá, Mónica. Desculpa. Portanto, temos aqui sempre presente 100% poliéster, aqui também, isto penso que é parte dentro de um quisto de poliéster também, elastano, poliamida, portanto nós de facto nos tecidos sintéticos temos uma grande quantidade, se não a totalidade da constituição em microplásticos. Podes continuar. Ok, depois temos também nos produtos de higiene, como já vimos um bocadinho atrás, é um bocadinho habituar-nos a ir ver os ingredientes e começar a perceber de facto que há N produtos químicos que têm a ver de facto com os derivados dos combustíveis fósseis. Temos aqui a polietileno, aqui outra vez, portanto não é muito difícil nós começarmos a ganhar consciência daquilo que estamos a usar diariamente. Temos aqui um pequeno vídeo sobre as microsferas. As microsferas, já agora, são microplásticos que são usados para esfregar ou esfoliar, é mesmo por definição, esfoliar a pele. Okay? Para quem tem adolescentes em casa, deve ter esfoliantes em casa, daqueles pretos com umas bolinhas. Se forem ver os ingredientes, de certeza absoluta, agora não tanto, está a começar a haver algum cuidado, até porque o consumidor tem papel muito importante nisto, mas de facto as microsferas, e eu já dei por isso em embalagens cá em casa, e de facto as microsferas são consideradas são microplásticos, não há qualquer dúvida sobre isso. Okay? Posso colocar? Vou pôr aqui, vou tirar um. What do you think when you hear the word polyester? 70s leisure suits? Sweaty-smelling dress shirts? That's what polyester used to be. These days, everybody wears it. Yoga pants, fleeces, even underwear. All made from synthetic fabrics like polyester. More polyester means more demand for the stuff used to make polyester. But you don't have to use new stuff to make it. Some companies are making polyester out of old stuff. Plastic bottles, in fact. Every day, the world throws away billions and billions of plastic bottles. That's a problem. Of course, the real solution is that we all use less plastic. But it's cool that even while we work to reduce plastic, some companies are turning trash into stuff we actually like. Drink it, drop it in the bin, take it to a recycling factory, chop it up, weave it, wear it, wash it, wear it again, wash it again. Seems like a great solution, right? But darn, when we look closer, there are some real problems with this. The big Monica? fabrics, whether they're made from recycled bottles or brand new materials. Super tiny pieces of plastic, called microfibers, wash off and flow down the drain. Up to hundreds of thousands each wash.
The older our clothes get, the worse the problem can become. Yikes! These fibers are so tiny, water treatment plants don't catch them all, so they wind up in rivers, lakes, and even the ocean. When they reach the ocean, they act like sponges, sucking up other pollutants around them. They're like little toxic bombs full of motor oil, pesticides, and industrial chemicals that end up in the bellies of fish and eventually in the bellies of us. It's gross. It's already estimated there are 1.4 million trillion in our oceans. That's like 200 million microfibers for every person on the planet. These are some serious downsides to what looked like a good solution. Time for these creative companies to go back to the drawing board. Because while we can wash our clothes less or avoid buying synthetic clothing, we can't solve the problem without them. And if we want these companies to make it a top priority, they need to hear from you. Let's find a real solution to make our clothes safe for the environment, safe for the ocean, and safe for us. Isto de vez em quando há aqui uma quebra, temos uma tempestade a passar. Faz parte, tudo bem. Ok, deixamos aqui dois links que nos parecem interessantes. Um é sobre a dieta em plástico, de um site australiano, e é super interessante porque nós, por muito que é tipo um quiz, e acabamos sempre por ter um crédito imenso de microplásticos na nossa dieta. É interessante experimentar. Depois temos aqui uma aplicação que é o Bit Microbit, que pode ser usado em Portugal. Portanto, isto basta instalar no telemóvel, e é curioso e é um exercício interessante até usar isto no supermercado. Já há alguns produtos portugueses que estão aqui referidos como sendo perigosos porque contêm microplásticos, outros, portanto, isto é definido por cores, do vermelho ao verde, outros que não têm, que podem ser consumidos, portanto, sem nenhum stress. E podemos nós ainda fazer de uma maneira ativa, participar na construção desta aplicação e inserir também produtos que possamos encontrar que não tenham, obviamente, microplásticos. Pronto, isto é engraçado de experimentar. Obviamente que olhamos de lado porque andamos a tirar fotografias aos produtos no supermercado, mas enfim, mas é interessante, eu digo também, convido-vos depois a ver também. Ok, então, ao longo de toda esta apresentação vamos percebendo que os plásticos são inevitáveis na nossa vida, mas de facto que os descartáveis, os que têm uma curta duração de vida, de facto esses podem ser de facto evitáveis, e nós todos lidamos com esta visão diariamente, e portanto nós todos percebemos que há muitas opções a isto, portanto a pactuarmos com estas situações, não é? Com fruta que vem plastificada, com produtos que se... E estamos aqui a falar, já agora, um pequeno reparo, falamos aqui dos descartáveis de plástico, mas obviamente que todos os descartáveis, e agora mudou-se um pouco para o papel, para os copos de papel, no caso do café e por aí fora, são também descartáveis. E portanto, tudo o que é descartável, nós estamos a dizer que usamos, quando os usamos, estamos a pactuar com usa e deita fora. Ok? Podes continuar, Mónica. Não estou? Sim. Ok, então a Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular é um documento interessante, portanto o objetivo é reduzir o impacto de plástico no ambiente, portanto desde melhorar o processo de reciclagem, reduzir os resíduos de plástico, proibir, que é interessante ter que proibir a deposição do lixo no mar, fomentar uma indústria inovadora e sustentável, portanto desde a concepção à produção, portanto isto tem depois também a ver um pouco com isto que está aqui a falar da economia circular, estimular a mudança a nível global, reduzir o consumo, estimular a procura de plástico reciclado, portanto, e o que se pretende é que o consumo de plásticos de uso único, portanto estes descartáveis, seja reduzido e portanto isto até 2030, que as embalagens plásticas sejam recicláveis, ok? E restringir ao máximo o uso de microplásticos. Portanto, isto é um documento interessante também e é aquilo que se pretende até 2030. Podes continuar. Ok, mas o plástico de facto não desaparece, como disse também a Mónica logo no início, e portanto o que é suposto nós fazermos? Como é que vamos lidar, ou como é que é suposto lidarmos com isto? O que é suposto fazermos com os resíduos plásticos?
Portanto, nós temos um pouco no nosso dia-a-dia, de alguma maneira eu compro tudo embalado, mas não faz mal porque a seguir vou em casa, vou separar e há tudo ir para a reciclagem. E, portanto, temos no fundo temos esta educação, que já há 20 ou 30 anos em Portugal que se fala da separação para a reciclagem, mas quando nós estamos a separar para reciclar, estamos já a trabalhar ajusando, porque estamos a remediar, estamos já a considerar que há produtos na nossa casa, no nosso uso diário, que nós não precisamos, que são lixo, portanto são desperdícios. É a trabalhar muito ajusando nesta questão dos resíduos plásticos. Ok, há também a questão que achamos que era interessante aqui, dar só uma pinta dela, que é o greenwashing. E o greenwashing é também uma estratégia de marketing que é usada pela indústria, obviamente através do uso de informações que são falsas, um pouco para o consumidor se sentir eco-friendly. E, portanto, também isto temos que ir educando a nossa maneira de observar, a nossa maneira de analisar os rótulos. Por exemplo, deixamos aqui um exemplo que quando os produtos têm esta informação 100% reciclável, ok? E nós muitas vezes até compramos 2 ou 3 ou 4 pacotes porque achamos que estamos a ser eco-friendly, quando na verdade isto pode não acontecer. O facto do produto ser 100% reciclável não significa que ele vai ser reciclado, ok? E portanto é bom nós sabermos, podes continuar, Mónica, é bom nós conseguirmos parar e fazer este exercício do que é que estamos de facto a comprar, se de facto estamos a ter atitudes sustentáveis, ok? Isto porquê? Porque muitas vezes na nossa pressa diária, no nosso stress diário, muitas vezes confundimos um pouco o reciclável com o reciclado. E de facto, quando uma embalagem nos diz que é reciclada, aí sim nós temos a certeza que esse plástico que nós estamos a usar foi reciclado. Quando é reciclável, nós não sabemos muito bem, até porque Portugal apenas recicla cerca de 10 a 12% dos resíduos plásticos recicláveis. Portanto, e já agora aproveito para vos dizer, vamos mostrar que nem todos são de facto recicláveis, nem todos os plásticos, os tipos de plástico são recicláveis. Portanto, e dentro dos que o são, apenas 10% são reciclados em Portugal, ok? Portanto, no fundo, aquilo que nós, isto não é para tirar a vontade de separar os plásticos, como é óbvio, mas aquilo que nós separamos, daquilo que nós separamos é de facto muito pouco vai para a reciclagem. Vai uma grande parte para os aterros e vai uma grande parte para as incineradoras, ok? E porquê? Porque é que nem todo o plástico é reciclável? Porque muitas embalagens que nós usamos diariamente, de facto, têm multicamadas. Isto é outro pormenor interessante que muitas vezes também não pensamos, não paramos para pensar. Muitas embalagens daquelas que nós usamos, nos sumos, no leite e por aí afora, podem não ser um monoproduto e, portanto, logo aí podemos não estar, de facto, a ter também a melhor opção de escolher aquela embalagem, ok? Portanto, pode haver multicamadas, diferentes plásticos, uns recicláveis, outros não. Ok, temos aqui também já agora um exemplo de vários produtos com vários tipos de informação, portanto, várias informações eco-friendly para o consumidor, ok? Mas que, podes continuar um clique aí, Mónica, por favor? Ok, então, de facto, em termos de informação, pode-se considerar que este, de facto, pode ser uma embalagem novamente, ou seja, pode ser reciclável, e este, como eu disse há pouco, uma vez que é formado por vários tipos de material, de facto não volta a ser reciclado. Okay? Posso avançar? Yep. Não está a deixar, dá só um bocadinho. Ok, portanto, isto no fundo é uma questão de nos irmos habituando e, portanto, nós as duas estamos aqui hoje também a falar, não sabemos tudo, calhou-nos a nós, estamos aqui hoje, mas obviamente não sabemos tudo e é sempre uma busca, estamos sempre em busca de perceber e que se façam também cliques mentais no nosso dia-a-dia para que consigamos sempre fazer as melhores opções. Obviamente que não vamos ficar aqui numa postura fundamentalista quando tivermos que optar por uma coisa menos sustentável. Portanto, vamos fazendo o processo, cada um vai fazendo à sua maneira, não é? Mesmo com passos de bebê, o interessante é ir fazendo. Temos aqui também estes dois exemplos que vemos atualmente muito visto nos supermercados ao pé da fruta. De facto, fantástico porque são sacos reutilizáveis, mas depois tem este pormenor que são
feitos a partir de fibra poliéster, ok? Cá temos outra vez os nossos microplásticos. Por outro lado, temos aqui a possibilidade de usarmos sacos de algodão, muitas vezes até podemos, a partir de outros tecidos que temos em casa de roupa, podemos também fazer sacos de algodão. Portanto, é uma opção nossa, são opções que nós podemos ir fazendo no dia a dia e também acaba por nos dar aqui, eu costumo dizer sempre isto, que eu acho que acabam de ser alguns exercícios zen, porque acabam por nos fazer parar um bocadinho no nosso stress diário. Podes continuar. Ok, outras soluções, portanto, para além de comprar, separar, que vai para a reciclagem, é de facto atuar a montante, ou seja, prevenir a quantidade de plástico. Portanto, nós, de facto, o importante é desplastificar a nossa maneira de estar, a nossa maneira de atuar enquanto consumidores. É recusar, ok? É nós também sabermos dizer que não, e este saber dizer que não é super interessante, é um exercício para nós e acaba por sensibilizar também muitas vezes os que estão à nossa volta, de uma maneira perfeitamente agradável, porque não há pessoas que sejam melhores ou mais capazes do que outras, não é isso que se pretende. Depois, reduzir aquilo que nós não conseguimos de facto evitar, portanto, há coisas que não conseguimos evitar consumir sem plástico, então vamos tentar reduzir e depois penso que a grande aposta será também o reusar o material que nós temos, até porque, considerando também aquilo que se pretende na economia circular, o facto de nós reusarmos, estamos também a evitar a extração de recursos naturais e, obviamente, a evitar os desperdícios, como é óbvio. Ok, então entra aqui, temos estado a falar disto tudo, a cidadania ambiental responsável é evitar, de facto, é pensarmos nas nossas atitudes para evitar a subexploração de recursos naturais, porque nós sabemos que estamos a chegar a um ponto em que a biodiversidade está, de facto, a diminuir de uma forma grave e que nós fazemos parte deste planeta, fazemos parte deste grande ecossistema, portanto não podemos viver contra a natureza, temos que viver com a natureza. Portanto, esta nossa responsabilidade ambiental deve ser no sentido de evitar a subexploração dos recursos e reduzir o desperdício. Okay? E, portanto, muitas vezes pensamos que nós sozinhos não conseguimos fazer a diferença, mas de facto eu penso que nós somos gotas de um oceano e sem estas gotas não há oceano. E, portanto, sim, é possível a pouco e pouco irmos tendo este tipo de atitudes e quanto mais temos, mais elas vão fazendo parte do nosso dia-a-dia, porque depois às tantas já não conseguimos muito voltar atrás para coisas que fazíamos atrás, que achávamos que estávamos... Portanto, isto no fundo é um crescendo de atitudes, de escolhas que nós podemos ir fazendo para fazer a diferença, porque nós, enquanto consumidores, também temos uma mensagem a dar a quem vende, como é óbvio, não é? Portanto, se nós deixarmos de consumir certos produtos, obviamente que eles não vão continuar a aparecer nas prateleiras dos supermercados. Ou vai haver qualquer estudo de mercado que vai dizer que o consumidor não está satisfeito. Pode continuar. Está unstable, só um bocadinho. Ok, então aqui muito sumariamente, portanto, escolhas sustentáveis, isto não está aqui tudo. Obviamente que está aberto a discussão e o interesse é esse, comprar o necessário e recusar o supérfluo, portanto, muitas vezes, às vezes lembro-me do Black Friday, que nós vamos a correr porque é mais barato e compramos já para o ano e para o outro e por aí afora, e portanto, muitas vezes, eu falo por mim sempre, não estou a falar por ninguém, como é óbvio, muitas vezes é a tentação de vou comprar agora porque depois é mais barato do que e ter um bocadinho este pensamento de comprar o que é necessário, que aliás foi um exercício interessante agora na altura da quarentena e que nós todos verificámos que basicamente comprámos aquilo que era necessário. Recusar os plásticos descartáveis, reduzir produtos embalados, depois aquilo que nós tivemos aqui a falar, que é interpretar o rótulo dos produtos, portanto fazer o raio-x, ver qual é obviamente a validade, ver a pegada de carbono do produto, portanto, qual é a viagem que ele faz desde que é produzido até que é consumido, que isto também é super importante, porque às vezes podemos estar a comprar qualquer coisa biológica que vem do outro lado do planeta e, portanto, temos que ponderar se compramos biológico, ok, com uma grande pegada de carbono, ou se mais vale comprarmos um produto que não é biológico, mas que foi feito em Portugal. Portanto, aqui temos que ponderar.
São sempre decisões que nós temos que ir aprendendo a tomar e em cada situação. E depois, sim, por fim, separar-se, super importante, está no fim, mas não deixa de ser importante, que é separar os resíduos. Eu deixo no fim só porque já estamos a considerar que são resíduos, para depois podermos participar na possível reciclagem. Como é que nós podemos aumentar o tempo de vida útil dos produtos? É comprar em segunda mão, temos várias plataformas, nós não achámos que fosse agora aqui o sítio ideal, porque queríamos falar mais de microplásticos em si, mas há N plataformas já em Portugal para comprar em segunda mão. O preferir o material reciclado ao invés do reciclável, okay? O partilhar, alugar equipamentos, que na nossa geração isto não é vulgar, mas que atrás se fazia muito o partilhar e o alugar também, alugava-se muitos equipamentos. Agora nós temos esta mentalidade que temos que ter os equipamentos todos, nem que seja para usar uma ou duas vezes. Portanto, e isto tem a ver com o marketing, obviamente, com aquilo que nos entra com o nosso dia-a-dia, temos que ter para despachar, mesmo que não se use, ou que se use 2 ou 3 vezes, mas o melhor é ter à mão, porque pode ser preciso. E, portanto, é um pouco esta ideia do partilhar e também do alugar. O reusar embalagens, okay? Que é tudo é possível, portanto, aqui a imaginação é o limite. Reusar embalagens, até se pode usar embalagens para fazer vasos, para pôr plantas a crescer em casa e por aí fora. Não é preciso comprar vasos de plástico, não é preciso ir comprar mais. Isto é um exemplo. Reparar equipamentos, há várias, como é que eu ia dizer? Não me está a ocorrer o termo. Hipercafés. Exatamente, pronto. Há em Lisboa, já há no Porto, já há várias situações a decorrer. Portanto, já se vão notando, de facto, ações mais sustentáveis, sim, com grande preocupação. E, portanto, nestes hipercafés as pessoas levam os seus equipamentos e aprendem. Portanto, no fundo, são-lhes passadas as competências para poderem reparar os equipamentos. E isto é fantástico, porque obviamente que se evita a extração de recursos e evita-se também acumular desperdícios. E depois, pronto, também separar os resíduos para permitir a sua reciclagem. Ok. Ok. Se calhar fazemos as perguntas no fim e eu acabo a apresentação. Parece bem, não é? Então, só para terminar, então, vamos aqui falar um bocadinho dos impactos então, que plásticos e microplásticos têm sobre a vida marinha. Então, também mais de uma fonte da Europe Old, da União Europeia, em que mais de 150 milhões de toneladas de plástico existem atualmente nos nossos mares. Portanto, temos aqui o plástico a invadir todo um ecossistema e vem de diversas fontes, não é? Este é uma infografia da Sea Change que aqui diz no canto superior esquerdo que entram no oceano 8 milhões de toneladas, o equivalente a um caminhão cheio por cada minuto. E os plásticos estão a impactar a vida marinha desde o fundo oceânico ao topo, não é? Desde toda uma cadeia alimentar, desde os animais filtradores, como mexilhões, por exemplo, o próprio plâncton, que pode ingerir plástico, microplástico, que depois é ingerido por outros animais, desde peixes, répteis, mamíferos marinhos e até as aves. Portanto, temos aqui uma entrada na cadeia trófica, desde os animais mais pequenos aos de grande porte. No entanto, e é de frisar que ainda não se tem a certeza, não é, de qual é o impacto que isto tem na nossa saúde, mas como diz a Paula Sobral, há de ter um impacto, não é? Estamos a falar de coisas que já estão presentes há mais de 70 anos no nosso sistema. Então, enquanto Portugal, nós temos um extenso território marinho, temos a maior zona económica exclusiva da União Europeia e acho que com isto temos uma grande responsabilidade na sensibilização e na percepção deste problema e de trabalharmos para que de facto ele deixe de existir. E falando então do impacto em algumas destes grupos, vou falar-vos das aves marinhas, porque no departamento onde trabalho, estas são algumas das espécies com as quais trabalhamos, existem na nossa costa, umas são residentes, outras apenas de passagem como migradoras,
e aqui em Sagres temos a oportunidade de ver pelo menos alcatrazes, cagarras a passarem ali no Cabo de São Vicente, e as aves marinhas são um grupo que depende do meio marinho para todo o seu ciclo de vida. Eles passam a maior parte do tempo no mar e só vêm à terra para fazer uma única coisa, que é reproduzir-se. E as aves marinhas têm uma longevidade que podem ir de 20 a 70 anos. Na fotografia da esquerda temos a Wisdom, uma albatroz com cerca de 70 anos, que foi anilhada em 1956, no Midway Atoll, já tinha cerca de 5 ou 6 anos, portanto os últimos registros dela dão como idade de cerca de 70 anos. Um dos problemas para as aves marinhas é que elas atingem a maturidade sexual tardiamente, portanto assim que saem do ninho elas vão para o alto mar e podem passar 4 a 6 anos no mar sem vir à terra e só se reproduzem ao final de 5, 7 anos, portanto depende depois das espécies. Voltam sempre ao mesmo local para nidificar, são por norma espécies monogâmicas e apenas colocam um ovo por ano. Portanto, se acontecer alguma coisa, se aquela postura for desaparecer, danificada, por aí fora, só se voltam a reproduzir no ano seguinte, novamente só colocando um ovo, o que também coloca um problema, não é? Ter apenas uma cria, atingirem a maturidade sexual uma vez tardiamente, portanto ao final de 6, 7 anos. E são dos grupos de animais que fazem percorrem grandes distâncias durante a época migratória. Aqui temos o exemplo da gaivina do Ártico, que percorre cerca de 70 mil quilómetros no ano. Isto significa que vai do Polo Norte ao Polo Sul, e que, pronto, durante este tempo está exposta a N problemas, desde, eu acho que não tenho aqui este slide, mas eles são afetados por capturas acidentais em artes de pesca, por exemplo. O lixo marinho é um dos problemas que os afeta e não só as aves, mas toda a vida marinha está de facto ameaçada. Estes dois slides, duas infografias, são relativas a dados recolhidos em anos distintos nas limpezas de praia. Há o Dia Internacional da Limpeza de Praia, em setembro. Em 2011, por exemplo, aqui falava-se de 46 peixes encontrados com lixo marinho ou capturados em redes ou com estômago com plásticos, em comparação com 2015, em que foram encontrados 440 peixes. Isto não significa que foram mais peixes porque ou se fez mais prospecções ou de facto houve um maior número de animais que foram capturados. Podem ser N razões que influenciem estes aumentos, mas o facto é que em todos os grupos de animais se verificou um aumento de 2011 para 2015. Isto foi só para compararmos em termos do número de grupos e em como este se verificou um aumento. E estas imagens entram-nos pela nossa casa dentro, já são banais, não é? Nós já vimos tartarugas enredadas, as focas, as baleias, e para chamar então a atenção que os plásticos impactam de 3 formas distintas. Pode ir desde o emaranhamento, as aves ficarem presas em redes, mamíferos marinhos, répteis, pode ir até à incorporação quando estão a ser feitos os ninhos, no caso das aves, em que já se viram gaivotas, albatroz a transportarem pedaços de plásticos para serem feitos os ninhos e posteriormente para alimentarem as crias, até à própria ingestão. Portanto, o emaranhamento pode ser causado por redes fantasmas que ficam na água, outros artigos plásticos que estejam na água, e o problema é que as aves e outros animais podem ferir, podem ficar incapazes de se mover, portanto tudo isto leva à morte lenta dos animais ou por vezes há aquelas imagens que vemos de baleias arrojadas nas praias e por aí fora. Depois, não sei se o slide passou. Passou, espera. Okay. Depois, a ingestão
temos albatrozes a alimentarem crias nos ninhos e já foram encontradas crias com o estômago cheio de plástico que acabam por falecer por não terem a capacidade de digerir os alimentos que lhes chegam e acabam por morrer à fome. E um dos problemas da ingestão do plástico é que as aves confundem com alimento. As partículas flutuam, cheiram a plástico e a ave e os outros animais não têm a percepção de que aquilo não é alimento. Uma tartaruga confunde um saco de plástico com medusas porque tem um cheiro, porque tem uma semelhança e acaba por ingerir inadvertidamente. Numa destas imagens temos aqui uma pequena anedota, mas que é triste, não é? Que é o albatroz a queixar-se de que tem uma cria que é picuinhas na maneira como come. O link, vou-vos deixar com um vídeo final para terminar a minha apresentação. Não sei se estão a ouvir. Ainda não, mas já estamos. Do we have the courage to face the realities of our time and allow ourselves to feel deeply enough that it transforms us and our future? Come with me on a journey through the eye of beauty. Across an ocean of grief. And beyond.
deve ter tido alguns cortes, portanto eu vou colocar depois o vídeo aqui, alguns links no chat. E pronto, este foi um filme realizado também já há algum tempo, acho que há cerca de 2 ou 3 anos, sobre os albatrozes, não é? E esta problemática das crias a serem alimentadas por partículas de plástico, ficarem com o estômago cheios e não terem capacidade de sobreviverem, morrerem literalmente à fome. Temos algumas ligações úteis aqui que podemos depois também disponibilizar para poderem procurar mais, e da nossa parte, muito obrigada por nos terem ouvido. Se calhar vimos agora espaço a respostas, perguntas e respostas. Vou parar a partilha de ecrã. Sim, eu ia perguntar se alguém tiver alguma pergunta, ou pode escrever no chat, ou então acho que devem ter aí a opção de uma mãozinha e eu tento dar-vos o som. Não sei se vocês conseguem ativar o som. Portanto, se tiverem alguma questão. Para a Mónica e para a Teresa. Vou colocando aqui alguns dos links então, para as pessoas ficarem. Já agora, pronto, relativamente a este filme que nós vimos aqui, só este caso, dizer-vos que não sei se conhecem o filme na íntegra, mas que vale muito, muito a pena ver o filme todo, e é curioso que já consegui mostrar, portanto, em termos de educação ambiental, com miúdos mais novos, e eu acho que captei completamente, o filme captou completamente aquilo que eles ouviam durante muito, muito tempo sobre os plásticos. Eu acho que o filme caiu-lhes ali mesmo na mousse, porque o filme está fantástico. Pronto, tudo isto para dizer que recomendo, é mesmo brutal o filme. Então todos estão caladinhos, não sei, deixa-me ver aqui o chefe. Acho que entretanto adormeceram. Não, temos aqui pessoas a dar os parabéns pelo trabalho, e o Carlos Alberto Horta, e a Patrícia também diz que foi muito instrutivo e que vai assistir novamente, e agradeço por partilharem o conhecimento. Já agora gostávamos, eu pelo menos tenho sempre curiosidade de bocadinho de perceber o que é que quem nos está a ouvir sente relativamente a esta questão dos microplásticos e do nosso papel enquanto consumidores, porque de facto nós muitas vezes achamos que não podemos mudar nada porque temos que estar dependentes das políticas em vigor, que elas existem, muitas vezes não é fiscalização, mas pronto, se alguém quiser partilhar um pouco, acho que seria interessante, porque nós deste lado também estamos a aprender mesmo, claramente, não é? Sim, e há muitas dúvidas ainda. Toda a questão de recicláveis e reciclados e o greenwashing que somos sujeitos de produtos com rótulos que nos levam a achar que estamos a tomar uma atitude responsável e que estamos a escolher as melhores embalagens com os melhores produtos. Portanto, é realmente um esforço muito grande e é uma descoberta. Sim. Todos os dias olhamos para rótulos novos e perguntamos se de facto estamos a fazer a escolha correta. Bem, não sei se há mais perguntas, mas já agora faço uma pergunta eu. Diga uma coisa, vocês falaram, portanto, que há plásticos que são colocados no ecoponto amarelo, mas que depois não são recicláveis. Ou seja, sabem se há alguma razão para isso? Porque é que não é colocado no lixo comum? Porque depois se é incinerado, isso foi uma... Não sei se vocês sabem porque é que isso é feito, se será um bocadinho por comodismo das entidades, se há algum sentido. Pronto, Se calhar há pessoas que pensam, por exemplo, aquelas embalagens que vocês disseram que tinham várias camadas, se calhar toda a gente pensa que aquilo vai ser reciclado e se calhar não vai, né? Como vocês disseram. Sim, várias questões. Mónica, também deves ter coisas para dizer que eu estou a saber. Pronto, isto é assim. É óbvio que a reciclagem, me parece-me que o êxito da reciclagem tem muito a ver com cada um de nós, porque há muito material que depois acaba por não chegar bem aos ecocentros, ok? Agora, por exemplo, já vi vários documentários e já estive na Valor Sul e por aí afora, e o que é facto é que há mesmo material que não é reciclável, ponto. Portanto, Portugal não consegue, não tem como. Portugal é um dos países, mas os outros também não têm, a nível da Europa é assim.
não consegue reciclar tudo, porque, por exemplo, estes produtos que têm as tais várias camadas, muitos deles a questão é, não se sabe muito bem se pode reciclar ou não, ok? E, portanto, se podem ou não ser tóxicos. Isto ainda está assim um pouco, isto ainda é um bocado com muitas interrogações. Sim, Mas é um qualquer problema. coisa... Por exemplo, as embalagens de Tetra Pak, toda a gente usa, não é? Sumos, leites, isso são várias camadas, desde cartão que tem certificação, a plástico, a alumínio, e a separação desses componentes não é feita na central de reciclagem, por exemplo, não há capacidade para isso. Então o que é feito com os Tetra Paks é um downcycling. Então eu acho que o que é feito é depois conglomerados que são utilizados para outros produtos, mas é um downcycling daquele produto que já não vai ter o mesmo valor, que vai ter imensos custos e imensas descargas, não é? Porque estamos a fazer tratamentos químicos e tudo mais. Outros exemplos é os saquetas, onde vem café, nós não temos muito isto, mas é uma coisa dos países como a Índia, vendem mini doses de shampoos, detergentes, porque o consumidor consegue pagar por aquela mini embalagem, e são mini embalagens para tudo, e esses sachês são muito difíceis de reciclar exatamente por causa disso. Nós já temos o azeite e não sei o quê, por causa das questões da água, isto depois é umas coisas que metem nas outras, não é? Os azeites, o azeite que vem nos pacotinhos pequeninos, não sei o quê, também temos um bocadinho já essa política, não é? Esses, à partida, a reciclagem não é clara, o ecoponto amarelo não é claro às vezes o que é que nós lá devemos pôr, não é? E achamos que é todo o plástico, mas nem todo o plástico vai depois ser reciclado, de facto. Pois, eu por acaso, em França é um bocado confuso para nós porque eles têm uma separação dos plásticos. Entre os plásticos há duas... Vários. Sim, portanto eu lembro-me que tive o ano passado lá e fiquei um pouco baralhada porque é que era aquela diferenciação, e se calhar tem a ver com isso. Se calhar estou um bocadinho mais à frente que nós. Eu já tinha visto na Alemanha, mas isso depois requer muita educação, muita sensibilização para quem consome saber o que colocar onde. Pois, eu fiquei baralhada porque aqui nós não temos essa informação. Sim. Pronto, e lá podes levar multa se puseres a sítio errado. Pronto, aqui no chat temos alguns comentários. Pronto, o Carlos Horta diz que devemos começar por nós e pela indústria. A Catarina Paiva diz que quando vai ao supermercado é extremamente difícil, ela tenta trazer o menos possível de plásticos, mas que queijo, leite, iogurtes e muitos legumes têm plástico, não é? Pronto, e que acha que o papel devia ser também estar do lado dos governos, proibindo o plástico, incentivando outros tipos de embalagens. A Daniela Silva diz que, pronto, não sabia que os microplásticos estavam tão presentes no nosso dia-a-dia, como nas pastas de dentes e nas escovas, e que foi muito informativo. Diz, Mónica. Quero fazer uma pergunta, se alguém tinha noção de presença de microfibras nas roupas, se isto foi uma informação nova, por exemplo. Ficamos a aguardar feedback no chat. Já agora, relativamente a isso das fibras têxteis, é curioso que nós pomos, de facto, falámos disto na apresentação, pomos a roupa a lavar e libertam-se imensos microplásticos em cada, portanto, imensas fibras em cada lavagem. E nós muitas vezes, como é óbvio, não vemos, e longe da vista ou longe do coração, e eles vão ter a azetar estas microfibras, estes microplásticos, e não existem filtros nas azeitares capazes de reter estes microplásticos, e portanto isto vai, segue para o oceano muito facilmente. Portanto, nós não temos muito esta noção. Portanto, a solução é não lavar a roupa. Não há lavagens de roupa. Lá em casa dizem a toda a gente que a partir de agora não se lava roupa. Mas pronto, é lavar com temperaturas inferiores às 70, portanto lavar com temperaturas, portanto, nem muito quente, não me lembro, tépidas. Por exemplo, passar a roupa a ferro, idem aspas. Eu estou aqui só a ensinar truques domésticos, portanto, não passar a roupa a ferro também que liberta o calor, diz. E pronto, estou um bocadinho a brincar, mas... Partilhar aqui.
aquilo que nós fazemos tem um grande impacto, aquilo que nós fazemos diariamente. Diz, Mónica, desculpa. Aqui o Hugo Lousa partilhou um site, Guppy Friend, que é um daqueles sacos para reter as microfibras. Sim. Mas depois o que é que fazemos é essas microfibras? Não é? Como é que as descartamos? É sempre muito complexo. É, sim, senhora. Vou aqui ler E agora também já é um pouco comum, não sei se é um bocadinho greenwashing, vermos algumas marcas de roupa fazer roupa a partir de garrafas PET ou plástico, não sei se vocês já viram. Pronto, e será que isso é também uma boa ideia para fazer aqui voltar ao circuito, digamos, ou será que aquilo acaba, se calhar mais tarde ou mais cedo vai acabar, também vai libertar microplásticos, não sei, porque está na roupa, microfibras, portanto se calhar é complexo à mesma, não é? Pois. Não, o reusar material para produzir outro é sempre uma mais-valia relativamente a ir buscar novamente recursos à natureza, ok? Portanto, já foram retirados da natureza, então bora lá fazer com que isto circule o máximo possível e rende, entre aspas, o máximo possível. Ok. Porque os microplásticos, os plásticos vão estar sempre expostos nos ecossistemas, portanto já existem, então embora lá tratar de dar mais utilidade e mais, o máximo. E tentar reduzir, tentar que cheguem cada vez menos, não é? Aqui o Hugo respondeu, vai para a lixo de aterro, por exemplo. Eu tenho uma questão com a lixiviação que acontece nos aterros, não é? Mesmo que bem impermeabilizados, acontece, não é? E isso também é uma questão, se calhar não em tão grande escala, mas... Ok. Eu confesso que me parece, penso nisso muitas vezes mesmo, e portanto estamos aqui a fazer este webinar, mas obviamente que temos que olhar para aquilo que faço no dia a dia. E penso mesmo que a solução é reduzir o máximo possível, recusar o máximo possível e reusar coisas que temos cá em casa já o máximo possível também. Pronto. A mim parece-me que enquanto cidadão, não é? Enquanto gotazita, é mesmo estas atitudes que eu posso ter, pronto, que parece que não são nada, mas eu acho que fazem a diferença e se calhar com estas atitudes também podemos espalhar um bocadinho esta mensagem àqueles que pelo menos estão à nossa volta. Não sei se será por aí, não sei. Alguém perguntou há bocado, desculpa. Não, diz. Alguém perguntou há bocado, falou sobre, era importante haver uma disciplina de sensibilização. Sim. Nas escolas, acho que há uma disciplina, sim, e este tema da educação ambiental ele é transversal, portanto, até ao 12º ano. O que é curioso é que depois no secundário, isto só um pormenor, no secundário é muito difícil trabalhar estes temas porque os alunos estão em exame e então não se trabalha muito. Nota-se aqui uma lacuna sempre nos alunos nesta faixa etária dos 14 aos 17, 18 anos. De facto, eles têm muito pouca informação na escola porque há outros conteúdos que têm que ser dados por causa dos exames. Sim, isto devia ser a base é mesmo esta. Okay. E aqui comentar, a Sónia diz, os nossos avós sabiam como fazer, um exemplo muito simples é levar sempre o saco de pano quando vais comprar pão, não é? E nós estamos a recuperar muitas práticas que fomos deixando cair, porque as coisas se tornaram práticas. É prático trazer os sacos de plástico do supermercado, é prático as embalagens virem todas acondicionadas, porque depois também há a validade e também há a durabilidade dos produtos que lá estão dentro embalados. E isso tudo veio-nos trazer muita facilidade. Não é? E agora tentar reverter aqui estes passos não é fácil, é uma questão de educação e é recuperar hábitos que foram desaparecendo. Alguém me dizia que já experimentou, eu nunca experimentei, mas já experimentaram ir ao talho e levar taparoeiras para trazer a carne, ok? E que não deixam.
Portanto, não é permitido sequer. Se calhar num ou outro detalhe, nos supermercados isto não é permitido, porque a ASAI não permite e, portanto, não há nada a fazer. Tem que ir nestes sacos, porque nestes sacos há a certeza absoluta de que o produto chega bem à casa do consumidor. Portanto, sim, isto são tudo... Há coisas que nós não podemos para já evitar, portanto, a ideia é o tal reduzir. Os erros, se nós pensarmos neles, são super importantes. O reduzir aquilo que nós não conseguimos evitar. Pronto, não conseguimos evitar, não há nada a fazer. Não é? Por exemplo, pessoas que não podem comer com contaminações de outras coisas, obviamente têm que comprar os alimentos envoltos em mais plástico do que as outras. Há situações que nós não podemos entrar em fundamentalismo. Agora, tudo aquilo que cada um de nós puder usar e fazer, parece-me que é sempre uma mais-valia. E agora esta questão Desculpa. Não, esta questão das máscaras, que agora, pronto, devido à situação que estamos a viver, é muito complicado, não é? Nós fizemos, por exemplo, durante o festival, não sei se tiveram a oportunidade de ver, nós costumamos fazer sempre uma limpeza a determinadas zonas de Sagres, antes do festival, porque as pessoas circulam e, pronto, também não querem andar a passear entre o lixo, e pelas fotografias que foram recolhidas, algumas nós partilhámos no Facebook do festival, havia não sei se era um saco ou um balde cheio de máscaras, para além das garrafas de plástico e das coisas que já normalmente encontramos naqueles sítios. Foi incrível a quantidade de máscaras, e foi só em 2 zonas, perto do Cabo de São Vicente e na zona da Cabranosa, pronto, foi impressionante. Sim, foi as zonas assim, não sei o raio da ação, mas pelas fotografias foi impressionante a quantidade de máscaras que nós, infelizmente, se calhar podemos optar pelas recicláveis, pelas de pano, às vezes temos que usar as outras, mas depois as pessoas largam-nas ou deixam cair, não sei. Pois, não sei, costumo pensar que as pessoas estão no campo e de repente tiram para o chão, não sei, olha, caiu, pronto. Sim. Mas pronto, a verdade é que também acontece nas cidades e também está a acontecer fora das cidades. Claro, sim. Sim, já de si ser um produto descartável é complicado, não é? Isto das máscaras. Também deve ter microfibras, não é? Ou também deve ter... Sim. Não quer dizer que as que nós usamos de tecido não tenham, ok? Mas pronto, mas o descartável é aquela coisa que tem uma duração, um uso reduzido e pronto, e acabou, e já é desperdício a seguir. Portanto, isto eu estava aqui a ler muito engraçado aqui o que a Karina Azevedo Monteiro diz, que os produtos alternativos são sempre muito caros, e é verdade. E acho que todos nós nos debatemos com esta situação. O que é que eu escolho? Escolho uma t-shirt de 15 euros ou compro 3 de 5? Eu penso muito nisso. E de facto, muitas vezes não consigo evitar não comprar as 3 de 5 em vez de comprar só uma de 15, pois é verdade isto tudo. E mesmo as coisas a granel também acabam por ser às vezes um pouco mais caras se virmos o preço ao quilo. E às vezes também a proveniência, ou seja, nós compramos a granel para não comprar o plástico, mas depois aquilo às vezes já me apercebi que vem do Brasil ou da Índia. Exato. Ou seja, percorreu muitos quilómetros para chegar aqui. Portanto, uma pessoa fica, ok, o que é que eu faço? Tal e qual. Eu ontem estava num espaço com produtos biológicos e estava a ver as escovas de dentes de bambu, ok? E depois fui ver de onde é que vinham e vinham não sei de onde. Pronto, já não me lembro de onde. E eu pensei, bem, ok, entre comprar o bambu que vem não sei de onde, então mais vale ir comprar, porque já há aquelas escovas de dente que são de material de plástico reciclado. Exato. Sim, mais vale ir comprar isso, porque preço por preço, pronto, então mais vale ter a certeza que vou usar uma coisa que é reciclada, que já foi tirada da natureza também, mas que já está aqui, já não está a fazer com que eu vá dizer, olha, bora lá tirar mais recursos, portanto, e depois vem não sei de onde, e uma pegada enorme e por aí fora, portanto, isto, de facto, é preciso ter aqui, andarmos sempre aqui a ponderar o que é. Não há uma escolha mais certa em detrimento de outra. Exato. Não, é mesmo isso. Sim. Isto é um convite ao desestressar na nossa vida também, eu acho. E destralhar. E destralhar, sim, exatamente. Continua tudo calado, ainda bem que escrevem, porque estão vivos.
Está tudo envergonhado, preferem escrever. Pronto, não sei se há mais alguma questão, se calhar estamos a chegar também quase às 3h30, que acho que era a hora prevista para terminarmos. Eu agradeço à Teresa e à Mónica pelo vosso tempo e pelas vossas explicações muito úteis. E também agradeço aos participantes e peço desculpa por aquele pequeno atraso, mas pronto, questões técnicas que muitas vezes acontecem. E relembro que a apresentação, se tudo correr bem com a gravação, porque isto eu só vou saber depois, será disponibilizada depois no YouTube do festival, que será divulgado nas redes sociais. Não sei ainda se conseguimos pôr já, mas pronto, estejam atentos. Pronto. Obrigada e pronto. Obrigada a nós também. Obrigada. E eu... Eu estou com algumas falhas, portanto, se eu entretanto cair, despeço-me já, está bem? Está bem, vá, Mónica, adeus. Vá, adeus. Obrigada a todos. Isto vai ficar gravado, não é? Sim, à partida, pronto, eu agora vou tratar da gravação. Ok, perguntaram mais outras coisas. Agora as pessoas estão só a agradecer, pronto, obrigada, não quero deixar. A Susana esteve aqui e não nos disse nada. Olá, Susana. Não está aí a Susana? Ai, a Susana. Olá, olá. Não disseste nada que estavas aqui. Isso não vale. Ela se calhar não te está a ouvir sequer. Mas pronto. Não sei. Vou desligar e vou encerrar a reunião para não deixar ninguém falar sozinho. Pronto. Está bem. Obrigada. Obrigada a todos. Beijinho. Adeus. Vá, beijinho.